Êxodo capítulo 17, versículo 8. Diz assim, uma história muito legal, que você já ouviu. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Amém? Só até aí. Quero orar com vocês mais uma vez. Senhor, eu te agradeço por essa manhã. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra que é viva. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esse culto de ceia, Pai. Obrigado pelo teu cuidado. Como é bom estar em tua presença, Deus. Como é bom ouvir a tua palavra. Que o Senhor nos encha nessa manhã do teu Espírito Santo. Que o Senhor, Pai, guarde a nossa vida. Que nada roube a nossa atenção neste momento. Em nome de Jesus. Usa minha vida, Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Como eu disse, eu estava conversando com o irmão esses dias, e ele citou essa passagem, e eu quero pregar sobre isso nessa manhã. E o título dessa mensagem é: ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Porque há um poder na unidade. Há poder na unidade. Há poder na comunhão dos santos. Ninguém vence sozinho. Talvez há muitos anos você tenha tentado vencer uma batalha em sua vida. Uma batalha que às vezes parece que não tem fim. E eu quero te perguntar nessa manhã: será que você está lutando sozinho essa batalha? Porque uma das coisas que nós precisamos entender na nossa vida é que Deus não nos chamou para caminhar sozinho. E às vezes eu vejo pessoas caminhando sozinhas, pessoas tentando ganhar batalhas sozinhas. Aí a gente pergunta, né? A gente atende muitas pessoas aqui na igreja. E aí a gente pergunta: tá, mas esse problema, quem sabe desse problema? Quem sabe dessa situação? A pessoa fala: pastor, eu nunca consegui compartilhar com ninguém. E a gente tem uma resistência, né, de compartilhar os nossos problemas, as nossas dificuldades. A gente tem uma dificuldade com isso. Não sei se é porque mexe com o nosso ego, não sei se é porque mexe, né, com a nossa imagem. Tem pessoas que detestam, né, mexer com a sua imagem. Tem pessoas que não gostam de se expor, de se abrir. Eu era uma pessoa muito fechada, né, que eu não gostava muito de conversar, de expor os meus sentimentos. Eu era meio frio. Até que um dia Deus mudou isso dentro de mim.
E hoje eu preciso tomar até cuidado, porque senão eu falo até demais sobre os meus problemas, sobre aquilo que eu estou vivendo. Mas existem pessoas que pouco compartilham da sua vida. Tem um medo danado, né, de manchar a sua imagem, a sua reputação. E eu posso dizer com convicção para vocês nessa manhã: não tem como a gente vencer sozinho. Talvez você esteja enfrentando uma batalha em sua vida grandiosa. E você, durante muitos anos, tem tentado vencer sozinho. Talvez você nunca vai conseguir. E esse texto aqui, hoje eu não quero pregar no individual, falei aqui uma parte individual, mas eu quero trazer esse texto para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para o corpo de Cristo. Porque nós estamos precisando, meus irmãos, caminhar mais próximos um do outro. Nós estamos precisando se importar mais com as causas uns dos outros. Às vezes a gente segue tão indiferente na nossa vida, olhando para o nosso próprio problema e esquecendo de um todo. Por que eu fiz questão de honrar esses irmãos aqui que vieram essa semana nos ajudar? Porque eles saíram do conforto da casa deles, eles viram a necessidade, falou: conta comigo, eu vou participar, eu quero participar da obra de Deus. E quantas vezes nós estamos vendo algo, indo por uma direção, e nós não fazemos nada, nós não nos importamos, nós ficamos como indiferentes. Esses dias, tinha uma teia de aranha aqui, ó. Aí eu estava ali embaixo olhando, falei: não é possível que ninguém viu essa teia de aranha aí na igreja, na iluminação. Eu falei: Senhor, não é possível, Deus, não é possível. É algo tão simples, mas isso é se importar com as causas do reino de Deus. Se a gente não se incomoda com a teia de aranha, a gente não vai se incomodar quando alguém estiver passando por dificuldades. A gente vai olhar e falar: não, isso daí não é comigo. A gente vai ver, né, a Aninha lá sofrendo no hospital, e a gente fala: não, isso daí não é problema meu, deixa ela lá com a mãe dela. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos despertar, meus irmãos. Precisamos começar a olhar mais à nossa volta e ver o que está acontecendo, o que está precisando. Eu sei que aquele irmão está passando por dias difíceis, mas não é problema meu. Ou, eu sei que eu preciso de ajuda, mas eu não quero falar com ninguém. Isso não é reino de Deus. Isso não é reino de Deus. Ser reino de Deus é ser participante. Quantas vezes, sabe, a gente não se importa. Esse texto aqui nos leva para um momento decisivo na caminhada de Israel. Eles haviam acabado de sair, né, praticamente, do Egito. E eles enfrentam a primeira batalha deles. A primeira batalha. E aí está Moisés lá no monte, com as mãos erguidas. Enquanto ele ficava com as mãos erguidas, o povo lá embaixo, Josué junto com o exército, vencia. Quando as mãos dele cansavam e ele abaixava, o povo começava a perder.
Moisés, ele carrega a figura aqui de liderança. É o pastor do povo ali de Israel. E ele está enfrentando uma batalha. E olha só, existe um conjunto aqui. Tem um povo lá embaixo guerreando. Tem alguém no monte intercedendo. Só que essa pessoa que estava no monte cansou. E aí talvez alguns olhariam e falavam: ih, olha lá Moisés lá, cansadão. A gente deveria ter ficado no Egito mesmo. Provavelmente, se fosse, se fosse nós lá naquele tempo, a gente estaria reclamando. Ah, mas Moisés faz nada direito. Olha lá, está faltando fazer um exercício na sua vida, Não tá suportando os pesos. Ah, quem mandou ser líder, Talvez esses fossem os questionamentos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente olha a figura da liderança, seja da igreja, seja lá o que for, e a gente pensa que aqueles homens ali, mulheres, que foram separados por Deus, eles nunca vão fraquejar, eles nunca vão se cansar, eles nunca vão tremer as pernas. Não coloque essa expectativa sobre mim. Acabei de falar para vocês, corri, cantei, estou aqui pregando, pensei que ia ficar super bem, não estou bem. Por quê? Isso aqui é a limitação, é a nossa humanidade, é a limitação do nosso corpo. E aí eu quero te perguntar, quando a sua liderança estiver fraca, quem que vai se levantar e subir no monte lá junto com ele e falar assim: pode deixar Moisés, eu seguro seus braços? Talvez você não seja dessa igreja. Quando o seu pastor se cansar, você vai ser a pessoa que vai subir ao monte: pastor, eu seguro o seu braço. Ou você vai ser aquela pessoa que fica: ih, o pastor lá desanimou, hein? Quando o seu amigo estiver desanimando, quem que vai ser você? A pessoa que, não, isso daí não é comigo? Ou, eu estou vendo que você está cansado, vamos aí, vamos junto. Eu seguro de um lado aqui, tem outro aqui segurando do outro lado. Mas você não pode desistir. Existe um povo lá batalhando. Existe um povo guerreando. Vamos juntos. Eu te pergunto, quem é você no meio de tudo isso? Aquele que apenas senta e fica observando da plateia? Ou aquele que coloca a mão no arado? Essa é uma palavra para nos despertar. Talvez não traga um conforto que você gostaria. Mas, meus irmãos, os dias estão difíceis. O tempo está passando. Quando será que nós seremos despertados para aquilo que realmente importa? Você consegue saber de toda a fofoca que rola na internet, mas não consegue saber da causa do seu irmão? Está errado. Você compartilha tudo o que acontece na internet, comenta em tudo, mas quando a gente, levanta uma causa aqui na igreja e fala: não, isso daí não é comigo, não vou compartilhar, A gente precisa prestar atenção. A vitória aqui desse povo não dependia apenas da força do exército. Existem muitas lutas em nossas vidas que não vai depender apenas da força do nosso braço,
da nossa capacidade, do quanto você sabe de Bíblia ou não. Mas sabe, existem muitas lutas em nossas vidas que vai depender da total dependência de Deus. Não é da sua força, não é da sua capacidade. E às vezes você está lutando guerras na sua vida e você está ali forçando. E Deus está falando: ei, você não precisa de mais força, você precisa de mais dependência. E o quanto você está disponível para ser dependente de Deus? Quanto você está disponível para ser dependente de Deus? Eu trabalhava numa empresa chamada Robert Bosch. Muitos aqui conhecem. Era o meu sonho entrar lá, eu consegui entrar. E eu falei: meu Deus, agora eu vou crescer aqui, vou ser alguém grande aqui dentro. Me tornar engenheiro aqui dentro da Bosch, enfim. Lá tinha estabilidade, tinha tudo. Não me faltava nada. Só que me faltava uma coisa. Eu não era dependente de Deus. Eu era dependente do meu trabalho. Sabe por quê? Porque Deus havia me chamado para algo. Só que eu tinha medo de renunciar àquilo que trazia um conforto ao meu coração, aquilo que trazia uma estabilidade. Eu falei: Deus, me deixa aqui, está tranquilo. Tem um convênio odontológico, plano de saúde, tenho tudo, não preciso de mais nada. Ganho um bom salário. E Deus falou: não, mas eu não te chamei para isso. E a partir do dia que eu saí daquela empresa, eu comecei a experimentar a total dependência de Deus. Eu posso dizer para vocês, eu ganho muito menos hoje do que eu ganhava na Bosch. Mas eu vivo muito melhor hoje do que quando eu trabalhava na Bosch. Porque melhor do que lutar com as nossas forças, é você entender que existe um Deus no céu que cuida de você e não vai deixar nada te faltar. Às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas dessa terra, né? Senhor, mas é tudo que eu tenho. Não, não é tudo que você tem. Isso daí é apenas uma parte. O que realmente você tem está dentro do seu coração. E sabe o que é? A presença do Espírito Santo. E quando nós nos tornamos dependentes dele, nós começamos a experimentar uma vida diferente, meus irmãos. A nossa vida muda. Nossa vida é transformada por completo. E hoje nós estamos diante da ceia do Senhor, lembrando que a maior vitória da história não foi conquistada individualmente, mas foi conquistada em favor de um povo. A maior vitória da história, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não foi para benefício próprio, foi por mim, foi por você. Existe uma causa. Por que você está lutando? Ou, para que você está lutando? Por quem você está lutando? Sabia que existem casais que lutam cada um por si? Eu luto aqui, a minha luta, você luta a sua luta. Vocês nunca vão chegar a lugar nenhum, enquanto vocês não lutarem pela causa da casa de vocês. E da mesma forma, se uma igreja, o corpo de Cristo, cada um lutar as suas lutas sozinho, para que nós estamos aqui? Luta da sua casa. Mas quando nós nos achegamos aqui, nós estamos dizendo: eu estou disposto a deixar, sabe, todo o meu ego para trás e me importar com a causa do meu próximo. Isso é o reino de Deus.
comunhão. Por que você tem lutado? Para quem você tem lutado? Apenas para a sua família? Apenas pela sua família? Ou você tem lutado pelo corpo de Cristo? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Algumas coisas que nós podemos aprender com esse texto aqui é que a fraqueza humana, ela é real. O texto mostra algo totalmente humano. Moisés se cansou. E talvez você chegou aqui nessa manhã cansado, pensando em, meu Deus, não vejo a hora de ir embora, de tão cansado que eu estou. Isso faz parte da nossa humanidade. Nós nos cansamos. Você sabia disso? Você sabia que você se cansa? Aí de vez em quando chegam umas pessoas assim para mim e falam: pastor, eu não posso me cansar porque eu sou coluna da minha casa. Eu falei: irmão, se você é a coluna da sua casa, você está com um problema aí na sua vida, você não vai aguentar. Agora tenta, muda. Agora coloca Deus como a coluna da sua casa. Coloca Deus como a coluna da sua casa. Entregue para Ele os seus fardos, o seu cansaço, as suas preocupações. Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue, Deus. Senhor, eu me canso, mas o Senhor nunca vai se cansar. Quando nos colocamos como coluna da nossa casa, nós tiramos a soberania de Deus. Fala: Deus, né? De uma forma inocente, falando: Deus, eu sou a coluna aqui. Nossa, quanto orgulho isso de ser coluna. Sua coluna vai quebrar, né? Talvez seja por isso que você está andando assim, ó, curvado, de tanto peso que você carrega. Entregue os seus fardos ao Senhor. Entregue as suas preocupações ao seu Deus. Entregue todo o seu cansaço a Ele. E você verá a sua casa prosperando da presença de Deus, da abundância do céu, do poder do Espírito Santo. Deus está te chamando nessa manhã, meu irmão, para você parar de lutar sozinho. Ninguém vence nada sozinho. O mesmo homem que abriu o mar, o mesmo homem que enfrentou o faraó, agora sente o peso do cansaço. Moisés cansou. Coitado da gente. A Bíblia, ela não romantiza a vida espiritual. Ela nos mostra que espiritualidade não elimina limitações humanas. É por isso que vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que olhar para alguém e falar: meu irmão, eu estou cansado. Me ajuda. Socorro. Help, né? Existe um momento na nossa vida que a gente vai, não tem como. Dá um socorro aqui, dá um socorro. O líder se cansa, o pai se cansa, a mãe se cansa. Você que é cristão se cansa. Quando eu falei a mãe, teve algumas mães assim, falou: tá cansada, né? Tem umas mães lá no fundo, lá, segurando os bebês, estão cansadas, né? Eu sei. Tô com um recém-nascido em casa lá também. Rapaz, o negócio é doideira, né? Quem tem recém-nascido sabe. Quem já passou por isso. A fé não nos torna super-humanos, super-heróis. A fé nos torna dependentes de Deus.
Quanto mais fé, mais dependente de Deus. Porque para ser dependente de Deus, nós precisamos ter fé. Para entender que Deus está lutando por nós, nós precisamos ter fé. Para entender que Deus não irá nos desamparar, nós precisamos ter fé. Para entender que Deus é um bom Pai e não vai deixar que os seus filhos se percam, é preciso ter fé. Qual é o nível da sua fé aqui nessa manhã? Nós estamos diante da ceia do Senhor, meus irmãos. Nós não nos aproximamos da mesa carregando bagagens, pesos e muitas coisas, falando: ó Deus, isso daqui que eu tenho, que eu sei, isso daqui é o que eu sei. Não, a gente chega diante da mesa do Senhor, está tudo pronto. A gente chega com as mãos vazias para receber aquilo que Ele tem para nos dar. Quando a gente chega com as mãos cheias, fica sem espaço. Estou falando sobre uma outra coisa aqui. Tem pessoas que chegam: aqui está meu talento, aqui está o que eu sei fazer, aqui está o meu dinheiro, aqui está o meu recurso, Deus. Eu conheci um irmão numa outra igreja aí, que por ele dar um dízimo muito alto, ele era o dono da igreja. Fala: se eu sair daqui, a igreja acaba. Falei: irmão, vai embora logo. Vai embora, você está atrapalhando a igreja. Aqui a gente não quer saber quanto que você deu, quanto que você contribuiu. Porque não é o seu dinheiro que sustenta essa igreja, mas sim o Espírito Santo de Deus. É Ele. E eu falo para vocês, a gente está fazendo um movimento ali de levantar, comprar, climatizar. Se você não contribuir, Deus vai levantar pessoas para a obra continuar avançando. É assim que funcionam as coisas no reino de Deus. Às vezes a gente chega com tanta coisa e Deus não quer nada disso. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer a sua capacidade intelectual. Deus quer o seu coração, meu irmão. Deus quer o profundo do teu coração. Como que anda o seu coração? Como que anda o seu coração nessa manhã? Segunda coisa, Deus usa pessoas para sustentar pessoas. Deus usa pessoas para sustentar pessoas. Está Moisés lá, cansadão, sobe Arão e Hur. E eles não ficam olhando para Moisés. Vai, Moisés, daí é com você. Essa luta é sua, né? Sabe quando a gente faz isso com nossos líderes, com nossos pastores? Não, essa guerra aí é do pastor. Se vira aí, pastor. Se vira aí, meu coordenador, meu líder. Tem um problema demais já na minha vida, né? Irmão, se você tem problema, você começa a olhar para um lado, para o outro, você vai encontrar problemas maiores que o seu. Sempre vai ter alguém. Tinha uma irmã aqui na igreja que ela gostava de comparar o problema, o problema dela com os outros. Teve uma irmã que falou para ela: eu tenho leucemia. Ela falou: não, mas o meu câncer é pior que o seu, né? Não estou brincando, tá? É de verdade. Tinha uma irmã aqui que fazia isso. O problema dela sempre era pior do que o outro. Não é sobre isso, é sobre olhar e falar: meu irmão, a gente está tudo no mesmo barco. Não é uma competição para ver quem é melhor. Não é uma competição para ver quem limpa melhor. Não é uma competição para ver quem toca, canta melhor. Aqui nós somos todos corpo, reino, filhos de Deus, servindo ao mesmo Deus, por um mesmo propósito. Por isso que o nome da nossa igreja é Unânimes. Porque nós somos unânimes. Aqui nós caminhamos em direção ao mesmo propósito. Eu não sou melhor que você.
Se eu descer desse altar aqui, me igualo a vocês. Se vocês começarem a olhar para as minhas falhas, vocês vão achar muitas falhas. Muitas. Por quê? Porque eu sou ser humano assim como você. Arão e Hur olharam Moisés. Eles não estavam no vale lutando. Eles estão aqui no centro da narrativa. Mas sem eles, Moisés não teria conseguido. Deus poderia sustentar Moisés sozinho, mas ele escolheu usar pessoas para ajudar Moisés. E às vezes a gente pensa, né? Sabe, quando a gente ora, talvez você já fez essa oração, Deus, fala comigo. Deus, me ajuda. Aí aparece um irmão lá na porta da sua casa, viu? Está precisando de alguma coisa? Não, pelo amor de Deus, estou precisando de nada. Não precisando de nada. Está acontecendo alguma coisa? Não, está tudo ótimo no meu casamento, com a minha família está tudo ótimo, a gente não está precisando de nada. Obrigado, viu? Mas dentro de casa uma guerra. Deus usa pessoas para sustentar pessoas. E por que a gente insiste em caminhar sozinhos? Deus usa os seus amigos, Deus usa irmãos da igreja, Deus usa a própria igreja para alcançar o seu coração, para alcançar as suas necessidades. E aí tem muitos que olham assim, não, vou para a igreja não, porque a igreja é só problema, né? Tem muito problema, sabe por quê? Porque tem um monte de gente problemática aqui dentro da igreja. Se olhar para os meus problemas, você vai, esse pastor é problemático também, hein? Mas nós estamos aqui, juntos, caminhando, por um mesmo propósito, meus irmãos. E nós estamos aqui, isso daqui é comunhão, não é individualidade. Deus não nos chama para ceiar sozinho, é para ceiar juntos, comunhão. Jesus poderia ter partido o pão lá sozinho, na última ceia, mas ele sentou à mesa, com os seus amigos, com os seus discípulos, e partiu o pão. Talvez a grande questão da sua vida é que você não quer mais partir o pão com ninguém. Não, na minha casa não quero ninguém na minha casa. Eu sei que tem gente assim aqui, né? Porque eu nunca recebi um convite seu para ir na sua casa, então provavelmente você é assim. Quero ninguém na minha casa. Talvez você esteja precisando partir o pão com seus irmãos, com a sua família. Faz quanto tempo que você não parte o pão com alguém? Vive lá trancado, sozinho, isolado dentro de casa. Estou esperando o melhor momento. O melhor momento nunca chega. Mas eu sei que no final deste culto, você vai falar, irmão, não para mim, tá? Para os irmãos aí, olha para o pessoal aí. Vamos marcar um almoço? Vai ser na minha casa, tá? Você não vai falar assim, marca na sua casa. Não, você vai falar, vai ser na minha casa. Tá bom? Vou preparar minha especialidade lá para você. Né? É isso. Antigamente o Jean me chamava para ir lá comer uma comida no tacho lá na casa dele. Agora, parou, viu?
É. O Gui, então, meu Deus. Gui nunca... Montemor, eu vou para Montemor, Gui. Não tem problema, eu vou em Montemor. É? É outro Gui? Não, é você mesmo. Viu? Eu não tenho medo de ir para Montemor, não. Cresci lá na Zona Sul de São Paulo, então não tenho medo não, cara. Pode me chamar para ir para Montemor. Não, é pertinho Montemor. Só tem o Guilherme de Montemor aqui, né? Porque os outros não vão se ofender com isso não, né? Terceira coisa, a vitória vem quando cada um cumpre o seu papel. Sabe o que mais acontece na igreja? Irmãos que cumprem o papel do outro, aí se cansa. Se cada um cumprir o seu papel, a gente vai caminhar bonitinho aqui. Vamos junto. Olha só o texto. Josué estava no vale lutando. Moisés estava intercedendo no monte. Arão e Hur sustentando os braços de Moisés. Na igreja precisa ter pessoas que vão estar lutando, pessoas que vão estar intercedendo, e aqueles que vão estar dando ali o suporte. Aí você olha, né? Fala, aquele dali não faz nada. Como você sabe disso? Aí está lá a irmã levantando 3 horas da manhã, orando, intercedendo pela igreja. E você, essa daí não faz nada na igreja. Quem disse? Irmão, se Deus te chamou para lutar, vai para a guerra. O problema é que tem muitos soldados querendo ficar no confortinho. E Deus falou, vem, eu te chamei para a guerra, vamos. Eu tenho convicção na minha vida disso. Que Deus me chamou para a linha de frente, para a batalha. Não é para no altar, linha de frente, estar aqui pregando. Não, Deus me chamou para estar de frente com a batalha. É por isso que tem problema, eu estou no meio do problema. Tem cupim na igreja, eu vou vir aqui, vou arrancar todos esses cupim aqui. Porque eu tenho essa convicção no meu coração. Agora, presta atenção. Eu sou linha de frente da batalha. Aí eu preciso o quê? De pessoas intercedendo pela minha vida, não é? Não é assim? E aí fica a pergunta: quantas vezes você intercedeu pela vida do seu pastor? Não esse pastor que vos fala. Pastor Antônio, pastor Jamal, pastor Caio, pastor Fernando, pastor Enos. Quantas vezes você intercedeu pela Igreja Una? Se você não é intercessor, você é da linha de frente, então. Então vem para a batalha. Olha como que muda a nossa perspectiva. Às vezes a gente olha e fala, não, esse irmão aí, meu Deus, esse pastor aí, meu Deus. Mas quantas vezes a gente orou e intercedeu pela vida dele? Você olha para a pessoa, né? Eu não vou falar com a pessoa que está do seu lado, senão pode ter gente que ofende. Você olha para a pessoa falando, essa pessoa aí tem problema. Quantas vezes você intercedeu por essa pessoa? Viu? Por isso que eu não falei, pessoa do lado, aí ó. Quantas vezes você orou por essa pessoa? Fala, Deus, tira todo o espírito dessa pessoa, Pai. Espírito da preguiça, espírito da gula, né? Fala, Deus, toda a raiva que essa pessoa carrega, né? Transforma ela numa nova pessoa, Jesus. Quantas vezes você intercedeu por essa pessoa? Senhor da glória, muda esse homem, Deus, que só reclama, que só murmura. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você olha para sua esposa e fala, Deus, que mulher brava. Mas quantas vezes você orou por ela? Botou a mão na cabeça dela e falou, sai todo espírito de raiva dessa mulher, Deus. Dá mansidão para essa mulher.
né? Na TPM, Deus, ó, cega ela, para que ela não me enxergue na frente dela. Né? Quantas vezes você olhou para o seu marido e falou: Deus, tira todo espírito de preguiça desse homem, Deus. Não consegue trocar uma lâmpada? Ah, Senhor, vai fazendo uma obra na vida desse homem, meu Deus, porque foi ele que o Senhor escolheu para eu casar, Pai. Eu não quero casar de novo. Né? Quantas vezes você fez isso na sua casa? Que homem problemático, meu Deus. Mas é ele que eu amo, né? Quantas vezes você fez uma oração assim? O problema é que a gente só sabe reclamar, murmurar, né? Olha e fala: meu Deus. O baixo parou. A gente estava ensaiando antes do culto, começou o culto, o baixo parou. Aí eu estava ali na minha mente: Senhor da glória, sai Satanás. Falei: meu Deus. Gente, questão de 10 minutos, acho que foi 10 minutos. O negócio parou. Eu poderia estar: ai, meu Deus, só dá problema, né, as coisas, né? Mas não, eu falei: Deus, vai dar tudo certo, vamos começar a cantar aqui. Às vezes a gente só precisa começar, meu irmão. Nem todos pregam, nem todos cantam. Né? Eu sabia que o Ricardinho... Não, Ricardinho, você canta muito bem, Ricardinho. Se juntar uma banda, Ricardinho e Divino, cara, nossa, não sobra um na igreja. Nem todos lideram. Nem todos foram chamados para liderar. Nem todos foram chamados para pregar. Só que sabe qual que é o bonito do reino de Deus? É que todos são essenciais na obra do Pai. Talvez você não cante, Divino. O Divino está aí? Eu não vi ele está aí? Não está? Eu falando, reclamando. O Divino não está aí, pelo amor de Deus. Vamos dar para o Ricardinho. Ricardinho, talvez você não cante. Mas você é um ótimo líder de adolescente. Eu considero o Ricardinho um ótimo líder de adolescente. Talvez, o Agster. Ô, Agster, eu esqueci de falar de você. Você veio pintar aqui a igreja, cara. Ó, tem um pintor aqui também, tá? Que veio aqui ajudar a gente essa semana, o Agster. Talvez você não canta, mas é um bom pintor. E usa os talentos dele para quê? Para servir a casa de Deus. Todos são essenciais. Aí às vezes você está ali, né, no boas-vindas na portaria. Ninguém olha para mim aqui na portaria. Irmão, se você não ficar ali, a igreja morre. Porque ali onde você, bom dia, não é assim? Todos são essenciais no reino de Deus. Um só corpo, mas muitos membros. E um mesmo Espírito, que nos capacita de igual modo, mas cada um na sua função, com seu talento. É assim o reino de Deus. Quarta coisa, sua vida impacta a vida de outros. Você que é pai, você influencia o seu filho. Você que é líder, você influencia pessoas. Você que é cristão, você influencia o ambiente. Você influencia. Quando você chega, o assunto muda. Porque a luz de Cristo brilha sobre a sua vida. Ah, tem alguma coisa diferente nesse irmão. Aí você pode falar: é porque eu sou de Cristo. Eu estou em Cristo. Eu sou uma nova criatura em Cristo.
quinta coisa, a perseverança em unidade produz vitória. A vitória desse povo aqui não foi instantaneamente, mas eles sustentaram até o fim. Grandes vitórias exigem tempo, constância e apoio. Se você não tiver constância, você nunca vai saber como vai terminar. A vitória, meu irmão, não vem da noite para o dia. A nossa igreja aqui, não são 10 anos que vão formá-la, mas vão ser os 12, 15, 20 anos. É o tempo que vai tornar a nossa igreja uma igreja verdadeiramente saudável. Pessoas saudáveis. É o tempo. É o tempo que vai gerar em você uma maturidade. É o tempo que vai transformar a sua casa. É com o tempo, é conforme você persevera. Quanto mais você persevera, mais perto você estará de alcançar a sua vitória. Na cruz, Jesus perseverou até o fim, braços levantados até o fim, até o último fôlego. Mas diferente de Moisés, ninguém estava ali sustentando os braços de Jesus. Jesus, ele fez isso por nós. Deu a sua vida por cada um de nós. E naquela cruz, a única coisa que sustentou Jesus foi o amor por cada um de nós. O amor nos sustenta. Talvez o que nós estejamos precisando nos dias de hoje é mais amor. E olhar para as necessidades uns dos outros e dizer: meu irmão, pode contar comigo. Jesus venceu sozinho, para que nunca mais nós precisássemos lutar sozinho. Ele venceu naquela cruz, sem ninguém sustentando os seus braços, para que hoje nós não precisássemos mais disso, de carregar o peso do mundo sozinho. Deus está te chamando para ser sustentado nessa noite. E para concluir, Moisés não venceu sozinho, Josué não venceu sozinho, Israel não venceu sozinho, e é por isso que nós também não caminharemos sozinhos. A ceia do Senhor é a celebração da nossa unidade em Cristo Jesus. O pão nos lembra que somos um só corpo, e o cálice nos lembra que nós fomos comprados pelo mesmo sangue. E hoje Deus está perguntando para nós, está nos levando a refletir. Será que você tem tentado viver sozinho? Será que você tem tentado sustentar a sua fé sozinho? Eu te faço uma pergunta nessa manhã: quem são os seus Arão e Hur?
Será que se você olhar por toda a igreja, você vai conseguir identificar quem são os seus Arão? Eu sei que eu sou o Arão de muitas pessoas aqui, mas eu também preciso de um Arão na minha vida. E da mesma forma você também. Será que você tem sustentado alguém? Tem ajudado alguém? Ou não? Você tem caminhado sozinho mesmo? Ah não, pessoas dão muito problema, não quero isso não. Deus está te chamando nessa manhã para não caminhar mais sozinho. Nós estamos aqui diante da ceia do Senhor. Todos pegaram o cálice? Todos pegaram o cálice? Se alguém não pegou o cálice, levanta a mão assim que alguém vai te entregar agora, amém? O pessoal pode entregar o cálice para essas pessoas. Você não pegou o cálice? Continua com as suas mãos levantadas assim que alguém vai entregar para você. Deus está nos chamando para caminhar em unidade. Deus está nos chamando para caminhar em unidade. Você pode se colocar de pé neste momento? Nós estamos diante da mesa do Senhor e está tudo preparado para nós. Está tudo pronto. E Ele te faz um convite nessa manhã. Pare de caminhar sozinho. Pare de andar sozinho. Pare de querer vencer, de tentar vencer na força dos seus próprios braços, meu irmão. Deus está te chamando para ser dependente dEle nessa manhã. Quero que todos fechem os olhos neste momento, antes da gente ceiar. Será que você tem tentado vencer sozinho essa batalha? Deus está te chamando, você não precisa mais caminhar sozinho. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. Você consegue fazer uma oração sincera agora? Converse com seu pai neste momento, antes da gente cear. Se houver algo que está afligindo o seu coração, quero encorajar você a orar. Ah, Deus, me ajuda, Espírito Santo. Eu preciso destravar isso que está me aprisionando. Comece agora, neste momento, a dar nomes para as lutas que você está enfrentando. Senhor, vem sobre o meu casamento. Senhor, vem sobre a minha empresa. Senhor, venha sobre a minha família, Pai. Comece a dar nomes agora para as lutas que você está enfrentando, para as guerras que você está enfrentando. Senhor, venha com a tua provisão sobre a minha casa, Pai. Senhor, venha com milagres sobre a minha saúde, sobre a saúde do meu pai, sobre a saúde da minha mãe, Pai. Comece a dar nomes neste momento, Pai. Abre a sua boca. Comece a falar com Deus. Senhor, eu tenho tentado lutar sozinho, Pai, mas eu não quero mais, eu estou cansado. Talvez você chegou aqui nessa manhã tão cansado, e Deus está te fazendo um convite. Pare de caminhar sozinho. Existe um descanso para a sua alma.
Existe um renovo para a sua vida. Existe um renovo para você, um alívio. Mas Senhor, está tão difícil. Fale com seu pai neste momento, ele está te ouvindo. Mas fala: Deus, levante pessoas, Pai. Levante Arão na minha vida. Levante, Senhor, pessoas como Ur na minha vida, Deus. Eu estou necessitado, Deus. Eu não quero mais carregar o peso, esse peso sozinho. Fale com o Espírito Santo neste momento. Fale com o Espírito Santo neste momento, meu irmão. Abra sua boca. Abra sua boca enquanto você segura o seu cálice. Comece a falar, desenvolver uma intimidade com seu Pai. Ai, Espírito Santo, nos torne, Senhor, uma igreja mais unida, Deus. Nos torne mais participantes da Tua obra, Jesus. Ah, Senhor, nos levante como um corpo saudável, Deus, que se importam uns com os outros, Espírito Santo. Não nos deixe caminhar individualmente, Pai, não. O Senhor tem nos chamado para um tempo de unidade, Deus. Ah, Senhor, levante os intercessores aqui nessa manhã, Pai. Levante os intercessores aqui nessa manhã, Pai. Pessoas, Pai, que vão interceder por essa obra. Pessoas que vão interceder, Senhor, por essa igreja, Deus. Cadê os intercessores deste lugar? Deus está te chamando, homem e mulher. Deus está te chamando. Desperta-te. Cadê os guerreiros, os homens valentes, que vão se levantar pelas causas do reino? Deus está te chamando nessa manhã. Levante-se. Levante-se com autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cadê os linhas de frente, Deus? Deus está te chamando. E eu posso falar uma coisa para você: se Deus te chamou para a guerra, não adianta você ficar no conforto. Não adianta você tentar fugir, porque Ele vai te encontrar. Em nome de Jesus. Cadê os líderes dessa casa, Pai? Aqueles que vão ficar, Senhor, com as mãos erguidas. Aqueles que foram chamados por Ti, Pai, mas desistiram. Deus está te chamando novamente. Você sabe qual é o seu chamado. Você sabe para que você foi criado, mas você cansou. Não, Deus está renovando as suas forças nessa manhã, pelo poder que há no santo nome de Jesus. Levante-se com autoridade nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Levante a tua igreja. Levante, Senhor. Levante a tua igreja, Pai. Ah, Senhor, nós queremos ser relevantes. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela ceia do Senhor, que nos torna participantes, Pai, da Tua boa obra. Levante seu pão ao céu neste momento. Comece a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Obrigado, Jesus. Ele venceu sozinho, para que você não precisasse mais caminhar sozinho.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor venceu, Pai. Obrigado, Jesus. Que o Senhor nos guarde. Você pode comer do pão neste momento. Obrigado, Jesus. Você pode pegar o seu cálice neste momento. Sabe? Talvez você esteja precisando pedir perdão para alguém aqui nessa manhã. Deus vai começar a incomodar o seu coração neste momento. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e ir até essa pessoa e falar: Deus, meu amigo, eu quero voltar a caminhar com você. Ou talvez você não precisa, não tem ninguém para você pedir perdão, mas talvez você esteja caminhando sozinho na sua vida e esteja passando por dias difíceis. Eu quero encorajar você a sair do seu lugar e falar: meu amigo, eu nunca te contei isso, mas eu estou precisando de ajuda. Será que você tem essa coragem de sair do seu lugar agora e até em direção a alguém que você confia e falar isso? Ou talvez a sua necessidade é apenas: ei, eu quero caminhar mais perto de você, eu quero estar mais próximo de você. Ou talvez você só tenha, a cara de pau de chegar e falar assim: meu irmão, eu sempre quis ser seu amigo, vamos ser amigos? Vamos lá, eu quero que a igreja comece a se movimentar. Você vai trocar o seu cálice com alguém agora e vai falar alguma coisa para essa pessoa. Você vai ser de incomodar você, para você orar por essa pessoa. Deixe Deus te usar agora. Comece a orar por essa pessoa. Se Deus te incomodou, ore por essa pessoa agora. A gente já vai acabar o culto, mas não deixe essa oportunidade passar diante de você. Se é perdão, se é comunhão, seja lá o que for, deixa Deus te usar agora, Espírito Santo. Amém? 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 Tome do cálice agora. Se você já orou, se você já trocou, tome do cálice. Vamos cantar. A morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. Levanta sua voz agora. Te adoro, Levanta sua voz agora em adoração. sua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Ele reina e hoje para sempre. E tua acima. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, Maior que tudo poderoso esse nome é, nome de Jesus. a morte vencestes, O véu, vencestes, a tumba vazia agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. pois ressuscitaste. Obrigado, Deus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre pois teu e tu é a glória acima. Poderoso esse nome é, poderoso o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, Mais forte que tudo é. poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém.